Bom dia, tudo bem? Vamos realizar uma entrevista com a professora Juliana, que trabalha em escola pública creche. Vamos falar sobre o tema parceria escola e família. A primeira pergunta é: qual a importância da relação entre a família e a escola? E alcance todo o potencial que possui, né? Eu vejo que a escola não trabalha sozinha, né? É muito importante, é fundamental a parceria entre a escola e a família. Isso ajuda muito a criança também na comunicação, no desenvolvimento, na aprendizagem, na cognição. Então é muito importante. Eu acho que é uma fila de mão dupla. Família e a escola são super importantes e um trabalha com o outro, né, para o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Segunda pergunta: qual é a principal fonte de comunicação entre a escola e a família? Hoje nós estamos em uma nova era, né? Antigamente, o principal meio de comunicação com as famílias era apenas a agenda, né? Hoje, atualmente, no meu trabalho, nós temos a agenda, né? E temos também comunicação via WhatsApp. Então, nós conseguimos falar com os pais. Eu acho que hoje é essencial tanto a agenda, eu acho que a agenda ela não pode ser excluída, mas o WhatsApp ele é um meio de comunicação mais rápido, né? Quando precisamos entrar em contato urgentemente com os pais, quando precisamos falar alguma coisa que não dá para esperar a agenda chegar até a residência da criança. Então, acredito que hoje, né, pela minha experiência, pelo meu instrumento de trabalho neste momento, é a agenda e o WhatsApp. Terceira pergunta: como melhorar a relação da família e escola? Pelo que eu vivo atualmente, nós trazemos muito a família para perto de nós, para perto do que as crianças vivem, através de relatórios quinzenais, né, onde nós falamos como foi aqueles 15 dias da criança, o que ela desenvolveu, o que ela aprendeu, o que ela vivenciou durante aqueles dias, né, onde vai vir a agenda para os pais e aí nós passamos todas as informações e os pais ficam muito, muito felizes. Eles respondem a agenda dizendo que é muito bom poder ter essa ligação com o filho, saber o que a criança faz ali durante esse tempo na creche, né? E também fazemos virada cultural, fazemos família na escola, comunicação via WhatsApp, todas as vivências que propomos para as crianças, todas as atividades, cadeiras, festas, nós colocamos nos status do WhatsApp, onde a família onde ela tem acesso, né? Então isso traz a família mais próxima de nós, mostrando realmente o que os filhos fazem, que não é apenas um lugar onde os filhos passam o dia todo e brincam. Sim, eles brincam porque isso é muito importante na infância, mas eles aprendem a viver, aprendem como criança, né? Conforme a sua faixa etária. Então eu acredito que expor os trabalhos, trazer a família para perto de nós, passar informações, tirar toda aquela insegurança dos pais, né, quando os filhos iniciam na educação infantil. Então eu acho que é essa intimidade, é essa troca, né, que nós fazemos com os pais, que aproximam eles, né, do nosso dia a dia, da escola, a intimidade junto com os professores e a coordenação diretora. Quarta pergunta: o que é difícil na relação entre família e escola? O difícil é a falta de comunicação de alguns pais. A grande maioria são pais presentes, tanto via agenda quanto em eventos da escola, família na escola, reuniões pedagógicas, mas eu também tenho pais que não os conheço desde o início do ano.
Eu conheço a criança, eu tenho contato apenas com a criança, mas quando mandamos agenda, recados via agenda, alguns pais não respondem. Quando marcamos reuniões de pais, os pais não aparecem. Quando tentamos entrar em contato com os pais via telefone ou WhatsApp, os pais não respondem. Então eu acho que a falta de comunicação de alguns familiares fica bem difícil entre a comunicação família e escola. Quinta pergunta: quais os benefícios dos pais serem presentes na escola? Eu acredito que acompanhar o crescimento educacional dos filhos aumenta suas habilidades sociais e diminui a chance de problemas comportamentais. Quanto maior o envolvimento dos pais nas experiências escolares das crianças, mais facilidade eles terão de fazer amigos. Então é muito importante, né? Um exemplo, quando nós fazemos família na escola, né? É nítido ver a alegria da criança de mostrar ao pai, à mãe ou alguém da sua família aquela atividade que ela fez, aquela foto com um amigo, né? Aquela experiência que ele teve através de uma vivência. Então é muito importante, né, os pais estarem presentes neste momento na vida da criança. Faz toda a diferença também no comportamento da criança, no desenvolvimento, na memória, na afetividade. Agora nós vamos falar sobre o segundo tema, a pandemia na educação infantil, creche. Vamos para a pergunta 6. Qual o impacto da pandemia na educação infantil? Eu não tive muito contato com a educação infantil no início da pandemia, pois eu ainda estava finalizando a faculdade, né? Mas com relatos de colegas de trabalho foi um impacto muito grande. Muitas professoras foram mandadas embora, né? Porque as unidades escolares precisaram ser fechadas, mas quando voltaram a funcionar, elas falaram que os brinquedos das crianças eram separados por nomes, né, em saquinhos individuais, e elas colocavam as crianças em alguns quadrados, né? Então cada criança tinha um quadradinho circulado com fitas, né? Cada criança tinha o seu quadradinho e elas só poderiam ficar ali. E infelizmente as crianças não poderiam ter contato com outras crianças. A princípio, foram 40% das crianças presenciais, né? Quando retomamos, depois 60% e depois 100%, que foi quando realmente entraram com as crianças pós-pandemia. Mas foi um impacto muito grande, né? Porque as crianças não podiam interagir, conhecer outras crianças, não conseguiram desenvolver 100% o que elas fazem na educação escolar, né? Então foi bem difícil, foi complicadíssimo. Até hoje elas relatam como foi complicado, né? E mesmo assim, liberando 100%, nós continuamos com os nossos cuidados, lavando sempre as mãos das crianças, as nossas mãos, higienizando os brinquedos. Muitas das vezes ainda usamos as máscaras, usamos luvas sempre quando for necessário, e quando vemos que as crianças estão com febre ou algum sintoma gripal, entramos em contato com os familiares. Sétima pergunta: como trabalhar com a educação infantil na pandemia? Como eu falei anteriormente, eu não tive tanto contato com crianças durante a pandemia. Eu trabalhei 3 meses numa escola particular de educação infantil, onde
Algumas crianças estavam presenciais e outras continuavam online. Então, como eu falei anteriormente, eu não tive tanto contato com crianças durante a pandemia. Eu trabalhei 3 meses numa escola particular de educação infantil, onde algumas crianças estavam presenciais e outras continuavam online. Então, o que nós fazíamos? Nós gravávamos vídeos, contações de histórias e enviávamos para essas crianças através de aplicativos como Meet, via Meet, né? E elas tinham apostilas em casa, então nós passávamos atividades ali, tudo através de links, e os pais acessavam e depois mandavam fotos das atividades feitas pelas crianças. E também fazíamos vídeos de brincadeiras, né? A brincadeira do dia. Então, eu acompanhei durante 3 meses essa trajetória. Algumas crianças online e outras quando retornaram para o presencial. Eu fazia presencialmente com essas crianças atividades e algumas crianças faziam online. 8ª pergunta: como trabalhar o lúdico em tempos de pandemia? A professora, ela precisa oferecer as atividades que as crianças consigam mediar à distância e contar com a ajuda dos pais e responsáveis para contribuir à realização, né? Então, para esse fim, a ludicidade que já é presente na sala de aula, ela se faz indispensável para as aulas remotas. Então, é uma parceria real, né? Família, escola e professora. 9ª pergunta: como ficou a adaptação pós-pandemia na educação infantil? Nós estamos pós-pandemia, mas ainda estamos mantendo, né, a higienização e todos os cuidados, porque ainda aparecem alguns casos de Covid, né? Então, pós-pandemia, as crianças elas estão mais próximas, sim, uma das outras. Estamos um pouco mais tranquilos referente ao Covid, mas sempre atentos, né, aos sinais, aos sintomas e continuando com o procedimento de higienização. Bom, o acolhimento no meu trabalho, ela continua sendo feita a higienização das crianças quando elas chegam, né? Nós recebemos as crianças, higienizamos as mãos delas, guardamos os seus pertences dentro das mochilas e levamos elas direto para o refeitório, onde já foi feita a higienização antes da criança chegar. Então, eu acredito que cada unidade escolar deve ter uma maneira de acolher essas crianças. No meu trabalho, nós fazemos o acolhimento dessa forma, higienizando a mão das crianças e guardando seus pertences. As perguntas acabaram. Muito obrigada pela entrevista, pela sua contribuição. Tenha um bom dia. Imagina, foi um prazer ajudá-la. Bom dia.